no coração antigo de São Paulo. Existe uma casa onde o tempo parou, uma casa que guarda os segredos de uma mente que enlouqueceu. O nome dela era Sebastiana de Melo Freire, mas todos a chamavam de Dona Yaya. Filha única de uma família abastada, cresceu cercada por luxo, festas e admiradores. Mas tudo mudou quando a morte levou seus pais. Sozinha, com uma fortuna nas mãos e ninguém ao lado, Yaya começou a mudar. Primeiro o silêncio, depois o medo, e então as vozes. Vozes que ninguém mais ouvia. Os empregados diziam que ela falava com pessoas invisíveis e que chorava implorando para não ser deixada sozinha. Os médicos da época disseram que era loucura e a trancaram dentro da própria casa. Por mais de 40 anos, Dona Yaya viveu reclusa, sem sair nem ver a luz do sol. O tempo, o isolamento e o silêncio a consumiram por completo. Quando ela morreu, a casa ficou vazia. Mas dizem que a alma dela nunca saiu dali. Às 3 da manhã, as janelas ainda se abrem sozinhas e uma mulher de branco é vista andando pelos corredores com o mesmo olhar triste e perdido de Yaya. A casa de Dona Yaya existe até hoje. Rua Major Diogo, São Paulo. Mas se for visitá-la, não olhe para dentro. A Xuxa, por ser uma das maiores figuras da TV brasileira nos anos 80 e 90, acabou virando alvo de muitas histórias sombrias e teorias bizarras. Dizem que por trás do sorriso encantador da Rainha dos Baixinhos, existe um segredo que o tempo tentou esconder. Nos anos 80, Xuxa se tornou um fenômeno inexplicável. Em poucos meses, o rosto dela estava em todos os lugares. Discos, bonecas, programas. Uma estrela que parecia brilhar além do normal, mas o que poucos sabem é que, junto com o sucesso, vieram os rumores. Histórias sombrias começaram a circular. Diziam que Xuxa teria feito um pacto com forças obscuras e que, se tocasse seus discos de trás para frente, mensagens que ninguém sabia explicar. Vozes estranhas podiam ser ouvidas. Logo depois, surgiram as bonecas. Crianças afirmavam que elas se moviam à noite. Algumas diziam até que falavam o nome delas no escuro. Será tudo apenas coincidência? Ou o sucesso da Rainha dos Baixinhos foi pago com algo muito maior? Até hoje, há quem jure ter visto coisas que não deveriam existir. E você, teria coragem de colocar um disco da Xuxa para tocar ao contrário? Há muito tempo, em uma aldeia antiga da China, vivia uma mulher famosa por sua beleza. Todos a chamavam de a Flor do Oriente, mas sua vaidade era tão grande que ultrapassava o próprio orgulho dos deuses. Ela era casada com um poderoso general, mas começou a se encontrar às escondidas com outro homem. Quando o marido descobriu a traição, a loucura tomou conta dele. Ele a amarrou e com a lâmina rasgou o rosto dela de orelha a orelha, gritando: "Quer ser a mais bonita? Agora todos verão o quanto você é." Ela morreu ali, coberta de sangue e ódio, mas seu espírito não descansou. Voltou vestida de véu vermelho, vagando pelas noites frias, perguntando: "Você acha que eu sou bonita?" Se você disser sim, ela mostra o rosto e sussurra: "E agora?" Depois, corta o seu rosto para te deixar igual. Se disser não, ela te mata sem piedade. E se tentar correr, ela aparece na frente, sorrindo. Alguns monges dizem que ela só poupa quem responde: "Você é mais ou menos." Mas ninguém sabe se isso é verdade, porque quem cruzou o olhar dela nunca mais foi visto. Ela ainda anda entre nós, com o véu vermelho. Ela pergunta: "Você acha que eu sou bonita?" Se você respondeu sim, prova que sobreviveu. Já segue o Lendas e Medos, antes que ela bata na sua janela. Em uma pequena cidade de Goiás, ainda se conta a história de uma mulher que desafiou tudo, até o respeito pela própria mãe. O nome dela era Teresa Bicuda. Dizem que Teresa era cruel. Tratava a mãe com desprezo, humilhações e violência. E numa noite de pura loucura, ela fez o impensável. Colocou um freio de cavalo na boca da própria mãe e desfilou sobre ela pelas ruas da cidade. Antes de morrer, a mãe amaldiçoou Teresa: "Que tua alma jamais encontre paz." E dizem que depois disso Teresa enlouqueceu. Morreu sozinha e foi enterrada às pressas na capelinha do Rosário. Mas não demorou muito até o povo começar a ouvir gemidos, choros e gritos vindo do túmulo. À meia-noite, a voz de Teresa ecoava: "Tirem-me daqui!" Com medo, tiraram o corpo e o jogaram na Serra de Jaraguá. Mas o mal já estava feito. Até hoje, quem sobe aquela serra nas noites de lua cheia jura ver uma mulher de olhos vermelhos e sorriso rasgado, montando nas costas de quem ousa se aproximar. Se um dia você ouvir alguém chamando seu nome no alto da serra, não olhe para trás. Pode ser Teresa Bicuda. Se essa história te arrepiou, deixa o like antes que ela apareça para você hoje à noite. E segue o Lendas e Medos, se tiver coragem. Dizem que, nas profundezas dos Montes Apalaches, há um lugar onde as almas nunca descansam. Quando o sol se põe e o nevoeiro cobre as montanhas,
Pequenas luzes começam a surgir. Elas flutuam devagar, como se procurassem alguém. Os antigos Cherokee contavam que são espíritos de mulheres que vagam há séculos, procurando pelos guerreiros que morreram numa batalha esquecida. Elas carregam tochas nas mãos e chamam pelos nomes dos mortos. Alguns dizem que se você responder a uma dessas vozes, nunca mais volta da montanha. Em 1922, o governo tentou explicar as luzes. Disseram que eram faróis de carro, mas as estradas foram destruídas por uma enchente e as luzes continuaram dançando no escuro. E até hoje, quem se atreve a subir a Brown Mountain à noite, volta com os olhos cheios de medo, ou não volta nunca mais. Se essa história te deu arrepios, deixa o like antes que as luzes te encontrem essa noite. E segue o Lendas e Medos, se tiver coragem. Você já ouviu o conto do sussurro no espelho? Dizem que os espelhos não mostram apenas reflexos, mostram o que quer ser visto. Helena sempre odiou aquele espelho antigo que herdou da avó. O vidro era levemente manchado, como se tivesse uma névoa por trás dele, e às vezes parecia respirar. Certa noite, depois de mais um ataque de insônia, Helena levantou para beber água, passou em frente ao espelho e percebeu algo estranho. O reflexo dela estava um pouco atrasado. Virou o rosto. O reflexo demorou meio segundo para acompanhá-la. Ela riu nervosa, achando que era o sono. Mas quando se aproximou, o reflexo sorriu primeiro. Nos dias seguintes, ela começou a ouvir sussurros vindos do vidro. Frases curtas, sussurradas, quase inaudíveis. Você não é real. Troque de lugar comigo. Ela tentou cobrir o espelho com um lençol, mas à noite o pano sempre caía. Sempre. Um dia, decidiu filmar o espelho. Queria provar para si mesma que estava ficando louca. Quando assistiu à gravação, viu algo que fez seu estômago gelar. No vídeo não havia reflexo nenhum. O espelho estava vazio e lá no fundo da imagem, algo se movia do lado de dentro. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam o silêncio. A porta da casa estava aberta e no centro da sala o espelho, limpo, brilhante, com um reflexo perfeito de uma mulher que não era Helena. No interior de Minas Gerais existe um vilarejo chamado Pedra Alta, um lugar pequeno, de estrada de chão batido, cercado por cafezais e morros cobertos de neblina. Quem mora por lá sabe que depois da meia-noite, ninguém deve passar pela encruzilhada da Estrada Velha, perto da antiga igrejinha abandonada. Dizem que ali aparece a noiva da encruzilhada. Uma mulher vestida de branco, com o rosto coberto por um véu sujo de barro e sangue. Há mais de 50 anos ela se chamava Helena Barbosa. Ia se casar com o filho do fazendeiro mais rico da região. Mas na véspera do casamento, o noivo desapareceu. Uns dizem que fugiu para a cidade grande. Outros, que o pai dele mandou matar Helena para esconder uma vergonha. O corpo dela nunca foi encontrado. Mas naquela mesma noite, os moradores ouviram gritos vindo da encruzilhada. E desde então, o vento que passa por ali carrega um choro de mulher. E o som do vestido arrastando na terra molhada. Quem se atreve a atravessar a estrada depois da meia-noite jura ver uma sombra branca pedindo carona. E quem tem coragem de parar, nunca mais volta para casa. Quer ouvir mais histórias que o interior tenta esconder? Inscreva-se no Lendas e Medo, se tiver coragem.